Olá a todos, me apresentar um pouco para vocês. Meu nome é Eduardo, sou cirurgião do trauma, formado aqui em Goiás pela Faculdade Evangélica. Fiz minha residência de cirurgia do trauma em Belo Horizonte, no Centro de Trauma, Odilon Berens. Sou atualmente o diretor do capítulo da SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, que hoje é a sociedade que rege os pacientes vítimas de trauma, né? Toda discussão científica que temos em relação aos pacientes vítimas de trauma no Brasil. E tenho já uma experiência de mais de 5 anos em atendimento nos hospitais de urgência aqui de Goiás, como o Hugo, o GOL, e hoje sou responsável técnico pelo Hospital Hugo, que é o Hospital de Urgência de Goiânia. E tirei esse tempo hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o TCE, que é o traumatismo craniano encefálico, levando em conta esse último caso de grande destaque que tivemos na mídia, que foi o atentado ao candidato à presidência, Donald Trump, nos Estados Unidos. Tivemos o candidato teve sorte, que ele foi um ferimento por arma de fogo, que teve foi um raspão, né, na orelha e não teve um TCE. Mas e se aquele acidente, e se o atirador tivesse tido sucesso e acertado aquele tiro na cabeça do Donald Trump? O que esse primeiro atendimento seria de extrema importância para um resultado significativo e uma chance de vida do paciente? Então, para a gente poder responder a isso, é que foi introduzido, né, nos Estados Unidos o ATLS, que é o atendimento ao paciente politraumatizado, que é o Advanced Trauma Life Support. É um atendimento nos moldes do ACLS. Então primeiro surgiu o ACLS, que é o Advanced Cardiologic Life Support, e com o sucesso dele na estratificação, né, desses pacientes, foi visto que o paciente vítima de trauma também precisava disso para que ele tivesse uma chance maior de sobrevida, né? E foi criado então por um ortopedista que teve um acidente com a sua família e viu que o quanto que esses profissionais que fizeram esse primeiro atendimento não estavam qualificados para isso, o quanto as coisas eram feitas no achismo, né, em vez de fazer aquilo que deveria ser feito. Então foi proposto a criação do ATLS. Então, no caso que a gente está comentando, né, o ferimento por arma de fogo que a gente sempre fala, o FAF, nas siglas dos cirurgiões, ele foi um ferimento na região da orelha direita do candidato a presidente, e logo após isso ele foi então feito o primeiro atendimento pela sua equipe com parada do sangramento. Então sempre no ambiente pré-hospitalar, esse é o primeiro ponto, a gente tem que parar qualquer tipo de sangramento que foi feito para ele. Após isso ele foi levado para um centro especializado de trauma. Outro ponto importantíssimo nesses pacientes, sempre levar esse paciente para um ambiente que ele possa ter seus problemas solucionados. Não adianta nada a gente ter esse primeiro atendimento bem feito, que é atendimento no pré-hospitalar, e aí levar esse paciente para um hospital que não tenha capacidade de resolver o problema, sendo então que isso vai atrasar o atendimento necessário, os procedimentos necessários para essa vítima. Então, sempre lembrar, primeiro atendimento, parar o sangramento, estabilizar esse paciente e depois disso levar o paciente para um hospital que tenha capacidade de resolução. Então, o que foi feito para ele. E se esse tiro tivesse sido acertado na região occipital, onde estava sendo mirado? O que a gente deveria ter feito, né? Então, pensando nisso, né, e para a gente poder sistematizar todo o nosso atendimento, o ATLS desenvolveu um manejo de todos os tipos de paciente, desde o paciente vítima de politrauma, aquele paciente vítima de ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branco, atropelamento, né? E como sucede? Todo paciente deve ser tratado da mesma maneira, por isso que a gente deve sempre tratar aquilo que vai matar o paciente com mais rapidez daquilo que pode aguardar um pouco para ser diagnosticado e tratado. E por isso criou-se um mnemônico ABCDE do trauma. E o que é esse ABCDE? A gente vai tratar primeiro o A, que é sempre a via aérea. Então, no caso do Donald Trump, a gente não tinha necessidade de mexer na via aérea. Por quê? Foi um ferimento na região da orelha, não teve suspeita de lesão cervical, o paciente não precisava de uma via aérea definitiva.
Então o A basicamente é isso: vias aéreas e colar cervical. O B é de breathing, que é o pulmão. Então a gente vai ver a caixa torácica, ver se teve uma lesão torácica desse paciente. E eu sei que a gente está falando de TCE, mas é sempre importante a gente não pular etapas. A gente tem que avaliar do A até o E e depois a gente vai focar na parte do D, que é o disability, que é a parte do TCE propriamente dito, né? Nesse caso, né? Então a gente, por exemplo, o paciente com TCE por capotamento, ou então o paciente que teve uma lesão, uma colisão frontal com a cabeça, ele pode ter tido uma lesão cervical. Então no A é sempre importante colar cervical e imobilização da região cervical. O B a gente vai procurar sons pulmonares, por quê? Se a via aérea estiver pérvia, mas não estiver conseguindo fazer oxigenação, esse paciente pode vir a óbito. Então a gente tem que avaliar se tem pneumotórax, se tem trauma torácico. Após isso, a gente vai para o C, que é o circulation, é onde a gente vai ver pressão, a gente vai ver se o paciente tem sangramento ativo. No caso do Donald Trump, ele tinha um sangramento ativo na região da orelha. O que foi feito? Então a gente parou esse sangramento, vai ver se o paciente tem alguma alteração de perfusão dos membros, para ver se está faltando circulação sanguínea, né, nas extremidades. A gente vai ver abdômen. Por que a gente vê abdômen no C? Porque cabe mais de 5 litros de sangue dentro da cavidade. Então, nos pacientes vítimas de trauma, se ele tiver com choque, a gente sempre pensar em sangramento intraabdominal. O D, e a gente também no C vai olhar a pelve. Por quê? Porque na pelve também cabe de 3 a 5 litros de sangue. Então a gente tem que ver se teve fratura de pelve, se está sangrando para a retrocavidade. Então são todos passos que a gente tem que avaliar primeiro para depois chegar no D, que é o disability, que é onde a gente vai avaliar propriamente dito o TCE. Lembrando que no ATLS, né, a gente sempre trata aquilo que a gente vê. Então se a gente viu um pneumotórax, se a gente viu um sangramento ativo, a gente trata, reavalia o paciente, depois volta para onde a gente tinha parado. Certo? Chegando então propriamente dito no D, que é o disability, a gente vai ter primeiro a avaliação desse paciente. Lembrar, gente, no caso dele foi de raspão, mas se tivesse pegado, é uma cena impactante, então a gente não pode deixar isso tirar o foco nosso. A gente tem que avaliar o Glasgow do paciente. Então, no caso do Donald Trump, um Glasgow de 15, ele estava orientado, ele estava com resposta verbal, né? Ele estava conversando, ele tinha resposta motora, fez aquele gesto, e ele tinha também resposta verbal, resposta motora e resposta ocular, que ele estava com o olho aberto. São os 3 itens que a gente tem que avaliar nesses pacientes: resposta verbal, motora e ocular. Além da resposta do Glasgow, que a gente calcula do paciente, a gente tem que olhar as pupilas. Por que olhar as pupilas? Elas dão uma dica muito importante de como é que está o cérebro lá dentro, né? Quando a gente fala de traumatismo craniano encefálico, a gente tem que lembrar que a nossa cabeça é uma caixa fechada. Não tem espaço para crescer, não tem espaço para se expandir. A gente só tem isso na infância. Após o fechamento das suturas intracranianas, acabou. Então, qualquer sangramento intracraniano, qualquer inchaço, qualquer massa que tiver ali dentro, a gente vai aumentar a pressão intracraniana. E aumentando essa pressão intracraniana, a gente tem lesão do cérebro, tá? Então, o que a gente pode falar nesses TCEs? O que é importante a gente saber? Que é uma caixa fechada e o cérebro expandindo ou sangrando não vai ter a complacência da calota craniana. Com isso, a gente vai aumentar a pressão intracraniana. Aumentando a pressão intracraniana, a gente vai ter uma diminuição do fluxo sanguíneo dentro do cérebro. Com isso, a gente tem um sofrimento cerebral e morte cerebral. Então é sempre importante a gente ter um controle da pressão intracraniana e um controle pressórico também, porque o fluxo cerebral ele depende da pressão intracraniana e da pressão arterial média nossa para ter esse fluxo. E o sangue, então, conseguia vencer a pressão intracraniana e chegar com sangue e sair esse sangue também. Algumas lesões importantes do TCE, né? A gente tem o hematoma subdural, que ele vai fazer uma lesão que ao longo do período, né, desse paciente do atendimento, ele vai aumentando a pressão intracraniana de uma maneira um pouco mais demorada e por isso é até mais perigoso, pode passar desapercebido no primeiro momento de avaliação. A gente tem os sangramentos
parenquimatosos, que é aquele sangramento que vai ficar entre os sulcos, entre os ventrículos cerebrais, e isso aí ele demora também a aumentar a pressão intracraniana, mas sugere uma lesão cerebral um pouco mais grave. A gente tem os epidurais também, que ele vai aumentar a pressão intracraniana de uma forma abrupta, e com isso o paciente vai ter sintomas mais agudos. E a gente também tem as massas, né, que não é por motivo de trauma, mas que aumentam a pressão intracraniana também. Esse paciente já pode ter essa massa e sofrer um acidente. E por que a gente está falando tanto de pressão intracraniana? Porque no exame físico a gente tem um achado muito importante que a gente consegue ver, que são as pupilas. Então, o paciente com uma pressão intracraniana alterada, ele vai ter alteração nas pupilas. Ele pode ter uma midríase, ele pode ter uma miose das pupilas, ou ele pode ter pupilas anisocóricas. O que é isso? É quando as pupilas estão de tamanho diferente e que mostram que um lado do cérebro está com uma pressão diferente do outro lado. E é um sinal grave nos pacientes com traumatismo craniano encefálico. E aí agora o paciente chegou para mim, no meu pronto-socorro. Eu sou um médico que acabei de formar, então que eu não tenho tanta experiência. O que é importante da gente... Por que é importante a gente fazer o ATLS? É para dar uma chance para esse paciente ser transferido para um hospital de maior complexidade, para que ele possa receber uma neurocirurgia que ele precisa, ou então uma monitorização intracraniana, né? Uma avaliação do neurologista, do neurocirurgião, para que esse paciente tenha um desfecho positivo nesse caso. Então o que a gente tem que fazer no ATLS? É dar chance para o paciente. E como é que a gente vai fazer isso no TCE? Primeira coisa, muito importante também. Lá no começo, antes da gente já fazer o ABCDE, o paciente vítima de trauma merece oxigênio, tá? O oxigênio sozinho é a medida que mais ajuda na salvar neurônios desse paciente do TCE, tá certo? Então, todo paciente que chega no pronto-socorro vítima de trauma, que teve um TCE, merece oxigênio. Segunda medida importantíssima, sempre que o paciente puder, né, o paciente não tem lesão cervical, o paciente está estável, ele tem que ficar a 30 graus. Por que ficar a 30 graus, a maca? Porque a gente vai diminuir a PIC e aumentar esse fluxo sanguíneo para o cérebro, certo? Outras medidas importantes, se o paciente tiver que ser entubado por algum outro motivo, não está protegendo via aérea, ou então chegamos na avaliação, ele está com Glasgow menor do que 8, então esse paciente tem que ser entubado. Na intubação, o paciente não pode ficar hipercapneico, então a gente tem que tomar cuidado com isso também, certo? Outras medidas importantes, o paciente tem que fazer uma imagem, tá? Não adianta nada a gente ver, a pupila está com midríase, com miose, a pupila está anisocórica, o que eu tenho que fazer agora? Tem que fazer uma tomografia, gente, porque a tomografia vai guiar o procedimento cirúrgico. Se o paciente tem que fazer uma descompressão, se o paciente tem que fazer, não vai precisar de cirurgia, mas ele vai ter que fazer medicação hiperosmolar para a gente tirar um pouco desse líquido do paciente, para o paciente diminuir a pressão intracraniana e assim melhorar a parte do Glasgow, né? Então isso tudo são medidas que salvam a vida do paciente. Algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado na nossa avaliação do paciente vítima de trauma, tá? Não só do caso do Donald Trump, mas qualquer outro paciente. Alguns pacientes, devido ao... O trauma é doença de quê? Antigamente era uma doença de mais de jovens, hoje atinge toda uma população. E a gente tem que tomar cuidado com algumas armadilhas, principalmente no TCE. Por quê? Antigamente o trauma era uma doença do jovem, né? E o que o jovem faz antes do trauma? Normalmente faz uso de bebidas alcoólicas, o uso de entorpecentes, e com isso a gente altera muito o nosso exame neurológico. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter, sempre nesse paciente que fez o uso de bebida alcoólica, fez o uso de entorpecentes, a gente não pode negligenciar esse paciente, tá? A gente vê muito isso, não, o paciente está bêbado, deixa lá ele acordar, daqui a pouco ele acorda melhor. Não podemos, tá? Esse paciente pode estar com sangramento intracraniano e pode virar óbito, né? E a gente está achando que aquela confusão mental dele é da bebida alcoólica, é do uso de drogas e no final é uma vítima de trauma que foi negligenciada. Outro ponto importante, o trauma hoje não é mais só do jovem, o trauma hoje é do idoso, né? Os idosos hoje estão viajando mais, estão andando mais de carro, né? Tendo uma vida mais ativa, e eles caem em casa, faz um TCE, e com isso o idoso ele tem uma diminuição natural
da sua massa cortical do cérebro. E essa massa cortical, com os sangramentos, né, com o TCE, primeiro que normalmente eles podem utilizar anticoagulantes, então eles são mais propensos a ter sangramentos intracranianos. Outro ponto importante, eles vão demorar mais a ter sintomas, porque eles vão demorar mais a aumentar essa pressão intracraniana, devido aos sulcos deles serem maiores, né? A gente tem uma massa cerebral menor, mais líquido intracerebral, e com isso vai demorar mais a apresentar sintomas. Então, esse paciente merece uma investigação um pouco mais cuidadosa. São algumas armadilhas que a gente tem que tomar cuidado como profissional de saúde para que nós tenhamos um desfecho melhor no atendimento dos pacientes. E essa aula, então, é para mostrar para vocês o quão necessário nós sabermos o ATLS para que possamos atender todos os pacientes. Muitas vezes a gente vai estar num centro distante, que não vai ter um cirurgião, então o ATLS é justamente isso. O ATLS não é um curso para cirurgiões, o ATLS é um curso para médicos, né? Aquele médico que tem menos experiência, né? Na verdade, eu acredito que o ATLS é para todos os médicos, não é só para quem tem pouca experiência ou é um pouco inseguro em relação ao atendimento. Ele é um protocolo que vai sistematizar e guiar todos os médicos no melhor atendimento dos pacientes vítimas de trauma. E por que ele é tão importante? Então ele vai ajudar a salvar vidas, né? A gente teve o caso do filho do cantor Leonardo, que sofreu um acidente em Tumbiara, né, de BR, e ele foi atendido por um cirurgião especialista em trauma, mas ele foi atendido aos modelos do ATLS, e ele teve um TCE grave, ficou com sequelas leves, justamente por quê? Porque foram feitas medidas neuroprotetivas, então colocaram oxigênio nele, fizeram o uso do colar cervical, no momento ideal, fizeram a elevação da cama para 30 graus, e isso tudo fez com que lá na frente o desfecho final do paciente foi um paciente que hoje conversa, tem suas atividades diárias, tem sua família, tem sua vida cotidiana, né? A gente tem vários pacientes também que a gente pode lembrar de casos famosos de TCE. Um que a gente considera que não é um sucesso, mas para a medicina é um sucesso, né? O Schumacher, que foi o esquiador, né? O corredor de Fórmula 1 que teve aquele acidente esquiando nas montanhas. Foi um TCE gravíssimo, com lesão cervical. E hoje ele está vivo, né? Ele é cuidado pela sua família, mas que se não tivessem seguido esse protocolo, ele com certeza teria vindo a óbito. Então, para concluir essa breve aula, né? Porque o atendimento ao politraumatizado é um assunto muito grande, o atendimento ao TCE é um assunto muito grande, é um assunto que envolve diversas áreas, né? Diversos conhecimentos da medicina, mas o que é importante a gente saber, então, recapitulando para nós, né? Então, primeira coisa, paciente vítima de TCE, sempre usar oxigênio para ele, tá? 5 litros por minuto, catéter nasal. O paciente está com Glasgow 15, não tem queixa de cefaleia, não tem nenhuma coisa, a gente pode diminuir para 2. O paciente tem um trauma moderado, deixa em 5 litros por minuto que a gente não erra, tá? Outro ponto importante, sempre usar o colar cervical e deixar o colar cervical até que seja excluída qualquer tipo de lesão cervical. Isso aí é importantíssimo para o nosso primeiro atendimento, tá? Outro ponto importante, sempre avaliar as pupilas do paciente, lembrar miose, midríase ou anisocoria, quer dizer que é o sinal lá de dentro. Então, a gente não consegue ver o cérebro, mas a gente sabe como é que ele está por conta disso. Lembrar também, gente, procurar sinais de vazamento licórico nasal, né? O vazamento licórico pelo tímpano, pela orelha, são sinais de TCE grave, fratura de base de crânio, sinal de guaxinim, que é aqueles olhos roxos, né? Sinal de Bethel, que é aquele hematoma atrás da região aqui da orelha, que são sinais também de fratura de base de crânio, são sinais de traumatismo craniano grave. Outras coisas que a gente tem que ficar atento também no paciente, sempre avaliar do A ao E, que o E, o último é a exposição, que a gente não comentou, tá bom? Mas sempre olhar via aérea, sempre olhar tórax, sempre olhar abdômen, sangramento, pressão, para depois a gente chegar no cérebro. Não que ele é menos importante, mas é que a gente tem que tratar aquilo que mata primeiro no ATLS. Então, sempre lembrar desses pontos chaves para que esse paciente saia bem. Outro ponto importante,
Fizemos o primeiro atendimento, né, botamos nosso oxigênio, avaliamos nosso paciente, vimos que tem uma lesão suspeita, um TCE, que precisa de uma avaliação do especialista, e não retarda esse pedido, né? Esse pedido de transferência, esse pedido de tomografia, porque o tempo é precioso para a gente poder salvar neurônios, né? O cérebro não aguenta muito tempo de isquemia, então a gente precisa saber o que está acontecendo dentro dele, né? Precisamos da tomografia. O paciente também precisa de ser avaliado por um neurocirurgião. Então, se no nosso hospital não tem neurocirurgião, temos que encaminhar. Lembrar também que o Glasgow serve para a gente saber se o nosso traumatismo craniano encefálico foi leve, moderado ou grave. E como é que a gente faz isso? Utilizando a escala de Glasgow e sua pontuação. Então, os traumas leves, eles vão ser Glasgow 14 e 15. Do 9 ao 13, nós temos o traumatismo craniano-encefálico moderado. Esse paciente precisa de tomografia, tá? E do paciente que está com Glasgow menor do que 9, então, ou seja, de 8 para baixo, esse paciente é um traumatismo craniano-encefálico grave. Ele precisa de transferência urgente para tomografia, para uma avaliação de neurocirurgia e medidas protetivas, né, tanto da via aérea quanto neuroprotetoras do ponto de vista ventilatório. E para a gente encerrar nossa aula, então eu chamo vocês para fazer o curso do ATLS. Para todos os médicos que estão vendo essa aula, para todos vocês que conhecerem algum médico que não tenha feito o ATLS, ele vai sistematizar na cabeça de vocês o atendimento inicial, o cuidados pós-atendimento, né? A gente tem que ter esse direcionamento, ele vai trazer conhecimentos novos para vocês e até, se não for um conhecimento novo, ele vai conseguir organizar para que vocês façam o melhor atendimento possível para esse paciente. A gente não está em um centro de simulação, não é um boneco, é um paciente real, com todas as nuances que merece ser tratado um ser humano em um procedimento tão importante que você, médico, tem que ser habilitado para fazer e salvar vidas.